Leitura 165, Salmos, 41 a 45, Projeto 365, 14 de junho de 2023. Salmos 41. Na Bíblia, frequentemente vemos a preocupação do Deus com o fraco, com o pobre e com o necessitado, e sua bênção para aqueles que compartilham suas preocupações. Deus deseja que a nossa generosidade reflita a dele. Assim como nos abençoou, devemos abençoar os outros. Esse versículo, uma profecia da traição sofrida por Cristo, é citado em João 13:18. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, passou 3 anos aprendendo com o Mestre, viajando, comendo com ele e cuidando das finanças do grupo. Porém, no fim esse amigo íntimo traiu Jesus. Os salmos são divididos em 5 partes, cada uma contém uma expressão de louvor a Deus. Na primeira seção, do Salmo 1 ao 41, percorremos o caminho do sofrimento, da dor, até chegar a uma grande alegria. Aprendemos sobre o amor e a preocupação eterna de Deus para conosco, e como devemos confiar nele nas experiências cotidianas da vida. Salmos 42. Os Salmos 42 a 49 foram escritos pelos descendentes de Corá, um levita que havia liderado uma rebelião contra Moisés. Corá foi morto, mas seus descendentes permaneceram fiéis a Deus e continuaram a servir ao Senhor no tabernáculo. Davi designou homens do clã de Corá para servir como líderes do coro, estes continuaram como músicos do templo por centenas de anos. Como a vida de um servo depende da água, a nossa depende de Deus. Aqueles que buscam e anseiam pelo Senhor encontram a vida eterna. Ao sentir-se separado de Deus, este salmista não descansou até que restabelecesse seu relacionamento com Ele, porque sabia que a sua vida dependia disso. O escritor deste salmo estava desencorajado, porque havia sido exilado para longe de Jerusalém e não podia adorar no templo. Nas festas instituídas por Deus, a nação deveria lembrar-se de tudo o que o Eterno havia feito a seu favor. Muitas dessas comemorações são explicadas no quadro que está em Levítico 23. A depressão é uma das doenças emocionais mais comuns. Um antídoto para ela é meditar sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Tal atitude amenizará a gravidade da situação presente à medida que você focar seus pensamentos na capacidade que Deus tem de ajudá-lo, em vez de focá-los em sua incapacidade. Quando se sentir deprimido, tire o máximo proveito deste salmo antidepressivo. Leia e medite nos relatos da Bíblia a respeito da bondade de Deus. Salmos 43. O Santo Monte é o Monte Sião em Jerusalém, a cidade que Davi designou como a capital de Israel. O templo foi construído ali como um lugar onde o povo pudesse orar e adorar a Deus. O salmista pediu que Deus enviasse sua luz e sua verdade para guiá-lo ao Monte Santo, ao lugar onde ele encontraria a Deus. A verdade indica a direção certa a seguir e a luz de Deus garante a visão clara do caminho. Caso esteja cercado por trevas e incerteza, siga a luz e a verdade de Deus. Ele o guiará. Salmos 44. Este salmo pode ter sido entoado em uma ocasião semelhante à descrita em 2 Crônicas 20:18 a 19, quando o fiel Josafá estava cercado pelos inimigos, e os levitas cantavam ao Senhor antes da batalha. A expressão expelte as nações se refere à conquista de Canaã, descrita no livro de Josué. Deus deu aquela terra aos israelitas, eles deveriam entrar e expulsar todas as nações ímpias. Israel foi informado de que deveria povoar a terra prometida e testemunhar ao mundo a respeito do poder e do amor de Deus. Cercado pelos inimigos, o salmista se lembrou do que Deus havia feito por seu povo no passado, e confiou no Senhor. Podemos ter esta mesma confiança em Deus quando nos sentirmos ameaçados. Em quem ou que você confia? Somente Deus é absolutamente fiel e digno de toda a confiança. Ele nunca o desapontará. Apesar de sua fé e obediência a Deus, a nação de Israel havia sido derrotada. O salmista não podia entender por que o Eterno havia permitido que isto acontecesse, mas não desistiu de descobrir a resposta. Embora entendisse que não merecia tal sofrimento, revelou a verdadeira razão: sofreu por estar comprometido com o Senhor.
Em Romanos 8:36 Paulo fez uma alusão à queixa do salmista para mostrar que devemos estar sempre prontos a enfrentar a morte por causa de Cristo. Quando isto ocorre, nosso sofrimento não é um castigo, é uma cicatriz da batalha, que demonstra a nossa lealdade a Deus. O escritor clamou a Deus, pedindo-lhe que salvasse o seu povo por causa de seu infalível amor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Quando você temer por sua vida, clame a Deus, peça-lhe livramento e lembre-se de que nem mesmo a morte pode separá-lo dele. As palavras do salmista sugerem que ele não acreditava que Deus o havia deixado. O Senhor ainda estava no controle, mas parecia adormecido, e o salmista se perguntava por quê. No Novo Testamento, os discípulos inquiriram a razão de Jesus estar dormindo quando mais precisavam da ajuda dele durante uma tempestade. Em ambos os casos, Deus estava pronto para ajudar, contudo, quis primeiro fortalecer a fé de seus seguidores. Salmos 45. Este salmo é classificado como messiânico, porque descreve profeticamente o relacionamento do Messias com a Igreja. No versículo 2, vemos as abundantes bênçãos de Deus sobre seu ungido, dos versículos 6 a 8, encontramos o cumprimento delas em Cristo. A mirra é um extrato aromático, geralmente usado em perfumes. Aloés é uma especiaria, talvez extraída do sândalo, um tipo de madeira com fragrância agradável, frequentemente usada para a confecção de caixas ou baús. A cássia era provavelmente feita de flores da árvore de canela. Essas fragrâncias caras eram apropriadas para o casamento de um rei. A localização de Ofir é desconhecida, mas acredita-se que a cidade ficava na Arábia ou na África. Era um local famoso pelas minas de ouro. Essa bela seção de poesia alude à noiva de Cristo, a Igreja, agraciada com as mais ricas bênçãos, na ocasião em que se unirá para sempre a Ele.